Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio West Rock. Produção audiovisual Nimbus. Realização 3 Apitos. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Tela rosa. Em letras brancas, formando um quadrado, está escrito Lado a Lado. O Lado a Lado é um programa que mapeia iniciativas socioculturais brasileiras, mentora suas lideranças e acompanha sua evolução. Nascemos para dar aquele empurrãozinho, para pensar em conjunto e de forma estratégica seus negócios e sonhos, gerando impacto comunitário em cadeia. Tudo isso registrado em conteúdo audiovisual para que cada uma das histórias possa inspirar outras iniciativas. Nesta edição, visitamos a cidade de Porto Feliz, conhecida como a Terra das Monções, e descobrimos uma cena cultural completa com teatro, dança, música e poesia. Lado a Lado, Porto Feliz. Cidade com várias árvores e um rio. Flávia Pasqualin. Porto Feliz é uma cidade localizada no interior de São Paulo, é perto de Sorocaba, tem 52 mil habitantes e é bastante conhecida, tanto culturalmente quanto turisticamente, pela chegada dos bandeirantes, pelas monções. Eles margeavam de São Paulo até aqui. Aí o que eles acham? O rio que se torna mais navegável, um porto natural, Lourdinha Cash. um pequeno vilarejo que já davam para eles montarem a expedição, e índios guaianazes que fabricavam os batelões, os barcos que eles usavam para viajar. E Porto Feliz tem um espetáculo aqui para contar essa história, né? E tentar mostrar o que poderia ter sido essa partida da Monção ali naquele local onde realmente aconteceu a história, né? No século XVIII. Claudimiro Calzin. Teatro à margem esquerda do Rio Tietê, onde era realmente o porto, né? Onde partiam os monçoeiros, com um público de 2 mil pessoas, mais ou menos, por dia. João Brusco. E Porto Feliz tem uma relação com o teatro feito ao ar livre, o teatro de rua, Elineu por causa Tomé. da Semana das Monções. É uma cidade que tem muita cultura acontecendo, tem uma diversidade cultural muito grande, tem uma comunidade jovem também que se engaja em diversas pautas sociais. A gente tem grupos bem atuantes na cidade, não só em teatro, mas também em dança, Rosana Moraes. música, né? Isso é extremamente interessante, essa efervescência cultural que Porto Feliz tem. Ivan Marcon. Jovens dançam breaking em uma sala. Aí começamos a participar de campeonato do interior, a gente já estava conhecido. Quando nós fomos para ir para São Paulo, aí deu-se a pandemia. João Paulo Silva. Eu fiquei num estado de o que está acontecendo. Ivan. O tempo passava e não passava ao mesmo tempo, é uma coisa muito estranha, a gente não sabia. Porque sair na rua era algo temeroso. Então pro grupo foi muito ruim. Passou na cabeça de vários aqui. João Paulo. Tipo, em dúvida, se vai parar, não vai, se vai continuar. Para quem estava lá fazendo cultura, talvez seja mais desafiador ainda. E acho que como lado a lado, a gente encarou esse desafio de... André Dibi. De ir lá e criar alguma coisa diferente que se adeque a essa situação de pandemia que a gente está vivendo agora. Marina Lourenço. A maioria das iniciativas de todos eles eram presenciais, né? As coisas aconteciam em formato presencial, né? Olho no olho, toque. A Marina entrou em contato. Andréia Miranda. Mas eu não sabia, confesso que eu não sabia muito bem como que ia acontecer. Eu falei para Elisandra, vamos ver exatamente do que se trata e tal, e a gente foi. 3 Apitos e Nimbus apresentam Lado a Lado, Porto Feliz. Praça arborizada com coreto. Mulher caminhando com máscara de proteção. Flávia. O Lado a Lado é um programa que mapeia iniciativas socioculturais, mentora os seus líderes e acompanha a sua evolução. E a gente tem como objetivo promover o desenvolvimento de negócios e comunidades, desenvolver habilidades de gestão, potencializar a articulação local. A gente viu Porto Feliz como uma cidade de muita riqueza, de muito potencial. Marina. Foram 40 organizações que a gente mapeou. Camila Mello. E dessas 40 a gente selecionou 12 que a gente escolheu estar mais próximo. Elineu de máscara de proteção. Foi a Camila, entrou em contato comigo com a proposta de que eu fosse um articulador local dessa iniciativa do Lado a Lado e conseguisse contar
mostrar o contexto cultural da cidade. Porto Feliz tem uma diversidade de ações acontecendo, de iniciativas. Já há décadas atuam na cidade. Então a gente tinha todo um plano, né, de ir para a cidade de Porto Feliz. Marina. E aí logo a pandemia aconteceu. Então a gente fez um primeiro encontro para discutir com eles os desafios que esses grupos tinham, né? Então a gente fez uma rodada de cocriação, que a gente chamou, que foi um momento de todo mundo trazer suas demandas, seus recursos, seus problemas. E aí, a partir de tudo aquilo colocado na mesa, a gente começar a estruturar as temáticas que seriam trabalhadas. A gente foi fazendo oficinas, alguns encontros, a maioria deles online, né? E depois partindo para encontros presenciais no final do programa. Em uma sala. Um bom jeito de refinar essa primeira versão que vocês vão apresentar para a gente. A maioria das pessoas que trabalham com cultura, elas estão apaixonadas, né, por isso. André. Elas querem muito, faz muito sentido para elas. Nunca era o teatro só pelo teatro, a música só pela música, mas era pela Marina. Transformação que isso podia causar, ou pelo tema que isso podia levantar, um tema que era importante na sociedade e que através do audiovisual ou do teatro ele encontrou uma forma de falar, ou a questão do Instituto Sonorum, né? Acolher essas crianças, trabalhar a música com essas crianças, não só para elas aprenderem a tocar um instrumento, não é só pela técnica, né? Mas é todo o universo de valores que vem junto dessa criança estar inserida naquele ambiente, naquele instituto. Mulher com máscara de proteção e gorro de Natal tocando teclado. Crianças de várias idades com gorros de Natal tocando diferentes instrumentos musicais. Andréia Miranda. O Instituto Sonorum é uma associação sem fins lucrativos, né, que tem o objetivo de oferecer o ensino gratuito de música Elisandra Martins. a crianças e adolescentes da cidade de Porto Feliz. A gente já tem uma amizade que a gente trabalhava na escola de música juntas e eu pedi a Andréia para que sonhasse o Instituto Sonoro comigo e ali começou, né? Bom, aqui nós temos uma parte dos alunos da iniciação musical do Instituto Sonoro. Nós estamos fazendo um ensaio para uma apresentação de Natal. Andréia distribui gorros de Natal para as crianças. Elisandra. Nós temos aqui em Porto Feliz muitos talentos, né, que saíram daqui e foram, né, para o mundo. Às vezes eles não encontram, né, essa oportunidade. Então, quando a gente consegue dar esse acesso, a pessoa consegue se identificar e tá aí seguindo a carreira. Então, Porto Feliz, a gente percebe que ele é um celeiro que precisa ser trabalhado. Andréia. E também a questão do público, né? Eu acho que se a gente tem uma orquestra, a gente precisa ter um público para que prestigie essa orquestra. Então, também é um objetivo da nossa instituição a formação deste público. Bruno Miranda, músico profissional e ex-aluno do Instituto Sonorum. Marina. Eles acolhem também crianças em situação de mais vulnerabilidade social da cidade. E eles têm programas que vão desde aulas para crianças pequenininhas, para começar a introduzir essa questão da música clássica, até uma orquestra que vem dos alunos que já estão mais experientes e que se apresentam em outras cidades. Era um grupo que tem muita experiência já, que está há anos no mercado, mas que mesmo assim ouvia muito as nossas recomendações, que trocava muito com os nossos facilitadores. E eles conseguiram identificar no lado a lado que eles poderiam oferecer também um serviço para condomínios, para escolas, para empresas. Pôr do sol, carros e pessoas em ruas. Noite, carros e motos estacionados. Pessoas dançando breaking em um salão de paredes brancas e azuis. João Paulo. A Crazy The Beat é o único grupo de break de Porto Feliz. E o nosso sonho é ir pra fora. O break é uma dança tipo, como pode dizer, sem regras. Aí quem fizer mais criativo, tiver mais flow, mais criatividade, mais fundamento, é o que ganha a batalha.
todo mundo junto dançando, um tirando batalha com o outro, todo mundo dando risada, todo mundo curtindo o rolê. Nós quer um mundo de paz, sem preconceito, sem confusão. A gente quer dançar. Essa é a nossa opinião. Não sei se todos concordam comigo aqui. Em videochamada. Antes da pandemia, a gente tinha um projeto que nós já vivia largado já. Então, a caixa de som era nós, por nossa conta. Nós temos uma caixinha de som aqui. Aí o que aconteceu para o grupo não morrer, não parar? Nós tá treinando na rodoviária e na Estação das Artes. No palquinho lá, leva a caixinha, assim vai. Para nós não tem luxo. É rua, não tem o que fazer. Camila. Porque acho que a cena cultural tem muito essa coisa do pragmatismo do que eu faço. E a gente, a partir dessa lógica da apresentação, né, institucional, trouxe muito, mas por que você faz isso, né? Então, muitos começaram a se entender como causa também, para além de uma atividade cultural, né? Para quem eu faço e por que eu faço isso, assim, com que propósito, né? Com que missão eu faço isso. Elineu e Camila sentados a uma mesa. The Rua é um movimento que busca discutir o direito à cidade através de ações culturais em espaços públicos, especialmente através do teatro de rua. Camila. É isso, é o The Rua. Olha que bonito, já chama The Rua. Primeira mentoria presencial. Pensar nessas iniciativas, assim, que coisas você pode trazer para somar ao festival? O que você acha da gente ir nessa direção? É super legal. De ressignificar, entende? Então tem daí, esse é o porquê. Vamos colocar os verbos, então. Fortalece, desenvolve, discute, promove. Escreve em post-its. Fomenta. E quando você fala de ações antes do festival, depois do festival, ele acaba sendo ações mais cabeçudas, se a gente for fazer... Não necessariamente. Entendeu? Não necessariamente. Então, não necessariamente, mas o primeiro pensamento é vamos fazer uma palestra, vamos fazer uma... Então, mas você pode ter também. Escreve em lousa. E uma coisa que... Um dos nossos objetivos assim mais ousados é tornar Porto Feliz uma referência em festival de teatro de rua no interior do estado de São Paulo. Cultura é uma coisa que enriquece a cidade, melhora o lugar, incentiva mais os jovens a praticar mais cultura. Ah, não gostei de dança, vai pro teatro, deu um teatro. Ah, não gostei, eu quero ser pintor. Pintura, de arte, essas coisas. Então, se tivesse essas culturas fortalecer, nossa, será bom para nós. Eu acredito muito que a cultura, ela transforma. Claudimir Calzin. Nós oferecermos essa cultura para esse povo, trazer esses jovens, eu acho que a gente diminui muito os problemas sociais da cidade. Casa de Cultura, construção antiga de paredes brancas e azuis. Druzila Marques. Bom, o Sarau na Casa surgiu em 2012, então estamos prestes a completar 10 anos de existência. Se chama Sarau na Casa porque nossa sede é aqui, a Casa da Cultura. Michele Franco. Todo mundo está envolvido ou vive da arte quando procura um sarau. Porque algumas pessoas chegam para conhecer o sarau meio tímido. Ah, eu não escrevo poesia. Eu, por exemplo, não sei escrever. 120 dias de sono. E daí você percebe, você tira Pedro Albiero. Aquele abismo que separa assim, entre quando o cara se vê sempre como público, né? De corpo presente, depois do fim do mundo. Como era no início, lembrando como era bom. Tipo, acho que toda essa mentoria, tudo que está sendo feito é na ideia de, principalmente, a gente conseguir captar mais recursos para fazer um sarau, assim, melhor, mais impactante. Rio com mata ciliar. Marina vai em direção a ele e observa. O Grupo Ararapuca é um grupo de teatro comandado pelo Ivan e pelo João. 2 apaixonados pela arte de atuar, pela direção, pela produção. Inclusive, algo que nos marcou muito é que na casa deles, ao invés de ter um espaço, uma área de lazer com churrasqueira, piscina, eles têm um palco. Isso demonstra o quanto eles são apaixonados mesmo, né? Por isso que eles fazem. Bom, aqui é a sede do Grupo Ararapuca, de Porto Feliz. Ivan. E nós já nos apresentamos aqui. Ele usa máscara de proteção. Nós fazemos nossos ensaios e quando nós precisamos filmar alguma cena, algum monólogo ou um esquete menor, é aqui que a gente faz. A nossa ideia para o ano que vem é fazer o quê? Colocar as pessoas aqui, posicionar as pessoas com as cadeiras brancas, ter cena aqui no palco e cena também na garagem. Então a pessoa vai apenas movimentar a sua cadeira para poder assistir a cena.
Grupo Ararapuca é um grupo de teatro que visa discutir e pensar a arte teatral. Porto Feliz chegou a ter... João Brusco. Nos anos 50, eu acho, não sei, 50, 60, tinha vários grupos de teatro e havia até uma competição entre eles, né? Irineu. Democratizar a cultura e democracia cultural mesmo. Democracia no sentido de que eu posso também ter o meu grupo, eu posso contar a minha história, eu posso contar a minha história do meu jeito, e eu posso contar a minha história com o meu sotaque. Meu sotaque não é de São Paulo, meu sotaque não é do Rio de Janeiro, meu sotaque é do interior do estado de São Paulo. Eu falo porta, eu não falo porta. Cidade com várias árvores, pessoas e carros passam na rua. Claudimir. O grupo de Teatro Monções, ele nasce nesse espetáculo, né, para contar essa história, né, com essa ideia de pesquisa, de tentar mostrar o que poderia ter sido essa partida da Monção ali naquele local onde realmente aconteceu a história. A apresentação de A Monção de 1726, em outubro de 2018, pelo grupo de teatro Monções. Nesses relatos monçoeiros, nos livros, nos diários de navegação que se tem. Como os historiadores dizem, esse movimento monçoeiro, ele foi responsável para alargar as fronteiras do Brasil ao oeste do Tratado de Tordesilhas, né? Então, é uma história muito, mas muito importante para a história do Brasil. A pessoa que senta Rosana Moraes. Para assistir o espetáculo é como se ela fizesse uma viagem ao século XVIII. Apresentação de teatro, homem vestido de colonizador e outras pessoas de indígenas. Ela não é uma história linda, bonita, que você senta lá para assistir e achar lindo, maravilhoso. Então a nossa preocupação é essa, mostrar a história para ver o que aconteceu e como podemos melhorar o presente. Pessoas vestidas de escravos com as mãos amarradas. A gente trabalha com quem já faz teatro há um tempo, ao mesmo tempo com quem nunca fez. Muitos não têm experiência de atuação, né? Então, aos poucos e dando oportunidade de todos irem evoluindo conforme vão trabalhando com a gente, né? Mulher e homem sorrindo. Mas não é só a Semana das Monções que existe. Existe também a Semana do Folclore, a Semana do Teatro. Em um espaço aberto, homem e mulher vestidos com túnicas antigas. Filho. Eles se olham e se aproximam. Ele vai cair no seu joelho. Isso! O homem fica ajoelhado com a cabeça na barriga da mulher. Acaricia agora o rosto dele. Vai descendo. Isso! O Saindo do Conto, ele veio da vontade de fazer um grupo que fosse um diferencial para a cidade. Tati Santos. Porque não se tem um grupo na cidade que trabalhe com crianças, que faça espetáculo também para crianças. A gente criou o grupo na pandemia mesmo, sabe? Durante a pandemia. Matheus Provazzi. E isso a gente não conseguiu vender espetáculos, não conseguiu vender ingressos, não conseguiu apresentar ainda de uma forma fisicamente, né? Falando, porque agora que as coisas estão voltando, né? Mas a gente acabou buscando esse lado audiovisual. E agora a gente só está indo a fundo, sabe? É muito legal. Hoje estamos ensaiando aqui na Praça da Biblioteca, é um ensaio geral. A gente está fazendo Natal Encantado, contos natalinos, é a nossa primeira produção do Saindo do Conto, voltado a contações de histórias. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, crianças e crianças, moças e moçoilos. Construção antiga de tijolos com várias árvores no quintal. A gente está aqui na Estação das Artes, que era uma antiga estação de trem, né? E foi adaptado para um espaço cultural multiuso, mais usado para teatro. E a primeira edição do Festival de Teatro de Rua, nós usamos uma parte das rodas de conversa, dos debates aqui dentro do prédio. Placa, Estação das Artes. É claro que a gente precisa de muita coisa ainda, principalmente espaços culturais. Nós não temos espaços culturais. Mas eu acho que o setor cultural de Porto Feliz está se organizando. E muito por conta da organização do próprio setor, da sociedade civil organizada. Marina. A gente ouviu muito, eu acho, esse termo dos grupos também. O Lado a Lado veio para dar esse empurrão que precisava. Então, ainda que a gente não tenha certeza, né, de como as coisas vão se desenrolar, acho que
o Lado a Lado foi um apoio mesmo, né? Um abraço coletivo, assim, de tá difícil, mas tá difícil para todo mundo, vamos junto nessa. Elisandra. Porque a gente já estava passando por muitas coisas, pandemia, falta de dinheiro, muitas coisas. Então, sabe quando bate uma aguinha, assim? Deu assim, um alívio, calma, vamos arrumar, vamos organizar, vai dar certo, né? E isso foi super importante, porque a gente se sentiu assim, a gente teve a oportunidade de ser ouvido e de conseguir melhorar as coisas que a gente já fazia. Tem um projeto que nem foi até o final, mas até onde ele chegou foi importante, a gente sente um salto, assim, né? Que ele não deu conta de ir até o fim, mas ele conseguiu. Camila. Para mim foi muito bom porque eu tive mais conhecimento. João. E tive, como pode dizer, a noção e o poder que nós temos nas mãos. Que é uma cultura que o break nós treinava por treinar mesmo, aqui ó, de boa, só para tirar lazer. Só que nós descobrimos que nós pode ir mais, muito mais, e buscar mais conhecimento. E o Lado a Lado mostrou essa parte lógica, a parte de empreendimento, a parte de conseguir patrocínio. Druzila. Duas coisas que nós pensamos muito juntos, assim, com as mentorias, foi de, além dessa formalização, de estruturar mesmo o que é o sarau, para até vender essa ideia, né? Foi também o Clube do Sarau. Pessoas, né, que paguem uma mensalidade, a gente ofereça uma contrapartida bem legal para ela, e esse dinheiro conseguir pagar esses artistas de fora. Porque como nós temos, cada mês nós temos um tema, a gente sempre pensa em chamar um artista. E é muito ruim pensar em chamar um artista e não ter um cachê para pagar, por exemplo, para ele, né? Que é o mínimo. Então, isso foi com a Lado a Lado também que nós conseguimos estruturar. Leonardo No Brasil, a gente tem uma característica de ter pouca profissionalização. O Lado a Lado entende esse problema e ele atua oferecendo, sim, uma formação, mas é uma formação que se dá na prática e nas discussões através das mentorias. Essa ideia de formalizar, ela pode começar, se for extremamente necessário, ela pode começar pela MEI, por exemplo. Em videochamada. Eu acho que hoje, no teatro, assim, eu vejo nos projetos, né, que eu vejo muito. Tiago Beltrame. É o melhor caminho, eu acho que para você iniciar, hoje em dia, sair dessa informalidade que ele falou, que a MEI, ela tem essas particularidades, né, ela é uma situação especial, que eu falo, né? Ela não paga imposto, não é obrigado você ter contador. Ivan. A partir desse ano nós demos um passo muito importante. Nós somos um grupo amador, nós tivemos MEI. Para nós foi extremamente relevante, foi um passo gigante para o nosso grupo. Porque agora a gente pode fazer projetos, foi através do Lado a Lado, inclusive, que a gente tomou a decisão de fazer o MEI. Eu acho que o Ararapuca precisava disso, precisava dar esse passo. A gente sempre foi protelando, não, a gente faz algo menor, faz uma apresentação aqui, se tiver o cachê, tudo bem, se não tiver um pão com mortadela, vamos embora, feliz, porque viva a arte, né? Mas tem um custo, esse boom tem um custo, essa luz tem um custo, né? O figurino, a cenografia, o delineador que você passa no olho, você precisa de dinheiro para comprar. Reuniões com diferentes pessoas em sala com lousa e mesa cheia de post-its. Conquistava seus objetivos. Marina. Durante, né, essas mentorias presenciais, a gente chegou em um plano de ação para cada um desses grupos. Uma das metas de todos os grupos era fazer uma apresentação. E aí a gente definiu que no final do Lado a Lado de Porto Feliz, a gente vai ter uma rodada de apresentações. A gente vai ter uma banca convidada para dar feedback para esses grupos e para que cada um tenha um tempo específico para apresentar o seu projeto. A gente vai trazer o nosso projeto, né? E aí a gente vai apresentar para uma banca. Tati. E a gente vai ter a oportunidade de ser avaliado ali na hora, como se a gente estivesse realmente apresentando o nosso projeto. Em vez de ser para uma, serão algumas empresas. A gente tem que mostrar Mateus. O que é o Saindo do Conto. Eu acho que vai ser um momento certo, porque vai ter pessoas assistindo a gente e dando atenção também para o nosso projeto. Slide projetado. Rodada de apresentações. A gente prestou um serviço para constar o empreendimento. Camila. São pessoas muito especiais, assim, pessoas que avaliam projetos do PROAC, Lei Rouanet, artistas incríveis, assim. Então, assim, eles poderem ouvir um feedback de um especialista do campo e ao vivo, né?
com muitos elogios do que estava bom, do que estava claro e do que era importante no projeto, assim como desafios do que podia ser melhor, né? E, assim, eles saíram muito gratos. André. E foi essencial a West Rock estar na banca também, porque eu acho que eles tiveram uma noção ali da realidade mesmo e de como o trabalho que eles fazem é importante para uma empresa, por exemplo. Né? Então é uma coisa que eles nunca imaginaram, que por exemplo, nossa, então quer dizer que tem uma empresa que gostaria de trabalhar tal temática que a gente trabalha, que a gente já trabalha, por exemplo, no Sarau na Casa. Como que a gente leva isso para dentro de uma empresa, né? Como que a gente vai conversar com essa empresa para conseguir mudar a realidade dessa empresa e transformar a vida das pessoas que estão lá dentro, né? Porque a gente está falando de criatividade, a gente está falando de cultura, a gente está falando das pessoas aprenderem a se expor, né? A se expressar, né? E isso muitas vezes é uma coisa que é extremamente importante dentro de um cenário corporativo. Felipe. O aquecimento global, que a gente está cansado de ouvir, vai causar eventos extremos. Por que a comunidade Capuava se conecta com essa questão de sustentabilidade? Momento artístico dessa criança, desse jovem. Então eu gostei muito disso, o que vocês trazem. A gente trabalha com a área das crianças, mais educativa, trazendo a história caipira, das lendas. Eu acho que talvez possa ser uma chave que possa abrir caminhos e diálogos. Participantes do programa usando máscara de proteção, reunidos em um palco para tirar foto. Aplaudem e se levantam. Matheus. O sonho do Saindo do Conto é fazer com que os sonhos das pessoas, dos nossos artistas e dos nossos espectadores se tornem realidade. A gente quer um espaço onde a gente possa dar curso de clown, de dança, de música. E aí um dia a gente vai ver lá na frente e vai falar assim, poxa, essa pessoa saiu ali do nosso galpãozinho pequenininho. Nunca pensamos em desistir. Andréia. Às vezes as pessoas... muitos. Tem pessoas que não entendem, assim, né? Mas a gente acredita na proposta, a gente acredita na instituição, né? No objetivo e tudo mais. Então, mesmo em frente a tantos desafios, né? A nossa perseverança é maior. A gente vai ser guiado por 2 facilitadores. Porque o lado a lado, no final das contas, ele acaba, né? Ele tem um tempo pré-determinado. Mas a gente quer que essas relações, essa articulação local que eles pediram desde o início e todas as ferramentas que a gente foi trazendo, que elas possam ter uma continuidade, ter um legado independente do projeto. Após o programa, a maioria dos empreendedores disse que se sente mais preparada para gerir seus projetos. Vista da cidade e do Rio Tietê. Com as mentorias, viram o valor de seus grupos e se sentem mais reconhecidos pela comunidade. Créditos selecionados. Direção e produção, Daniel Barossa e Nicolas Maciel. Concepção do programa, Flávia Pasqualin e 3 apitos. Coordenadores de produção, Flávia Pasqualin e Leonardo Birch. Coordenadora de metodologia e de mapeamento, Marina Lourenço. Facilitadores, André Dib Seixas e Camila Mello. Especialista em negócios da cultura, Leonardo Birch. Cinematografia, Daniel Barossa, Nicolas Maciel e Nick Gomes. Câmera adicional, Gabriela Lorenzato. Imagens aéreas, Victor Santos. Montagem, Daniel Camargo de Souza Ferreira. Assistente de montagem, Lúcian Fernandes. Produtora executiva, Flávia Pasqualin. Acessibilidade, Open Senses. Equipe 3 apitos, Guilherme Melo, Paulo Chaim e Vanessa Bunke. Agradecimentos. Bruno Agostinho, equipe da Casa da Cultura, equipe da Estação das Artes, Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, Craze the Beach, Grupo de Teatro Ararapuca, Grupo de Teatro Monções, Instituto Sonoro, Movimento de Rua, Narração Oral Tradicional, Viva História Viva, Porto Rural, Saindo do Conto, Sarau na Casa. Realização 3 apitos, Nimbus e Secretaria Especial da Cultura.